Pois bem, queridos, aqui Pastor Gideon Santos, a paz do Senhor. Estou aqui com muita alegria e quero comentar com vocês rapidamente uma síntese aqui da nossa lição número 2 desse trimestre PAD, Verdadeiro Pentecostalismo, comentarista pastor Ezequias Soares. A primeira lição falou sobre a pessoa do Espírito Santo, agora a lição de número 2 fala a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Observe, queridos, como eu fiz na aula passada, na lição número 1, uma palavra-chave para ser o ponto de partida para lecionarmos essa lição. A palavra-chave da lição número 2, eu coloco a palavra ação. Isso mesmo, nós vemos a ação do Espírito Santo antes, durante e depois do plano da redenção, ou melhor, depois da obra salvífica de Jesus. Antes, no Antigo Testamento, vemos a ação do Espírito Santo em toda a Bíblia, antes da vinda de Jesus, ou melhor dizendo, a encarnação do Verbo. O Espírito Santo já agia no Antigo Testamento, só que ele vinha, acontecia e retornava. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo vinha pelo menos sobre 5 classes, ou melhor, 6 classes de pessoas no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha precisamente sobre aquele que era ungido rei de Israel, sobre o sacerdote, sobre o sumo sacerdote, sobre profeta, sobre aquele que era tinha a lei do Nazireu, como no caso de Sansão, tinha a lei do Nazireu de Deus, de acordo com Números capítulo 6. E o Espírito Santo vinha também sobre a vida daqueles que recebiam uma função específica para fazer algum trabalho, como no caso de Bezaleel ou Aholiabe, que receberam da porção do Espírito Santo para fazer as obras de artifício do tabernáculo, ou obra específica como quando Moisés acha o cargo pesado de conduzir o povo, e a Bíblia diz que Deus então tira do Espírito que estava sobre Moisés e distribui com 70 anciões, e nós vemos então a ação do Espírito Santo antes da encarnação do Verbo, antes da vinda de Cristo em carne, como homem, em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento. Desde Gênesis 3:15, quando nosso Deus Pai fez a promessa da vinda do Messias, simultaneamente nós vemos também a ação do Espírito Santo juntamente, e vemos também a promessa da vinda do Espírito Santo, desde Provérbios capítulo 1, versículo 23, ali já temos ali um entendimento, primeira vez que o Espírito Santo viria. Isaías capítulo 44, Joel capítulo 2, versículo 28, e entre linhas também vemos a ação do Espírito Santo e a sua promessa da sua plenitude, o mais veemente mesmo é Joel capítulo 2 e versículo 28. Então, queridos, o antes da vinda de Jesus, nós vemos a ação do Espírito Santo sobre as 6 classes de pessoas específicas que eu disse. Vemos também que quando Maria ficou grávida, achou-se concebida pelo Espírito Santo, a Bíblia diz, onde diz: o Espírito Santo descerá sobre ti, irmã Maria, e então você conceberá, ficará grávida sem ter contato nenhum com o homem. Vemos ali a ação do Espírito Santo. Quando Jesus nasce e ele então é batizado pelo seu primo João Batista no Rio Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e a Bíblia diz em Atos 10:38, Pedro relatou que Jesus andou por essa terra libertando e curando pela virtude do Espírito Santo, sendo 100% homem, mas o Espírito Santo sobre a vida dele. E nós vemos então que ao decorrer do ministério de Jesus, todos nós já sabemos toda a obra de Jesus, como no seu ministério terreno, como ressuscitou mortos, curou enfermos, paralítico andou, cego enxergou, expulsou demônios, foi tudo. Jesus operou como um homem cheio do Espírito Santo, ele ungido pelo Espírito Santo. E então, quando está aproximando a cruz, Jesus começa a dar uns sinais dizendo, que eles não poderiam suportar tudo que porque eles precisavam de ouvir, tudo que eles precisavam de aprender, porque o Espírito Santo ainda não havia lhe sido dado.
E eu gosto muito daquele texto de João capítulo 7, quando Jesus está na festa das cabanas, a festa do tabernáculo. Ele disse no último dia da festa, Jesus colocou-se de pé e disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu interior. E aí o escritor João, né, que era um dos 12 apóstolos de Jesus, que estava ali na festa também, ele faz a observação: Jesus está falando do Espírito Santo que ainda não tinha sido derramado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Eu gosto de usar esse verso da seguinte forma, que quando fala que Jesus ainda não tinha sido glorificado, está falando da crucificação, da morte, da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus, desse todo conjunto que está falando. Então, o Espírito Santo só poderia ser derramado sobre todos, porque no Antigo Testamento, antes da cruz de Cristo, não era sobre todos, era só apenas sobre alguns especiais, né? Agora ele viria sobre todos, não apenas sobre todos, mas pós-cruz ele viria, vamos falar isso melhor na lição próxima, lição de número 3, ele viria a ser morador das nossas vidas, isso pós-cruz, isso pós a glorificação de Jesus. Então quando João faz essa especificação, João capítulo 7, versículo 39, Jesus está falando do Espírito Santo que ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Eu gosto de fazer uma junção da seguinte forma, sem torcer a palavra de Deus: o Espírito Santo não foi ainda derramado, porque ainda não tinha sido resolvido ou pago o preço do pecado. O Espírito Santo era só uma promessa. A materialização da promessa do Espírito Santo sobre a vida de todos é apenas pós-cruz. Antes de cruz é apenas ações exploráticas sobre algumas classes de pessoas, como já citei, sobre 6 pessoas. Deixa isso precisa ficar bem claro, né, sobre a ação do Espírito Santo antes da cruz e pós-cruz. Resolvido o problema do pecado, Jesus resolveu o problema do pecado lá na cruz, ele pagou o preço, a dívida do pecado. Resolvido o problema do pecado, no mesmo dia que Jesus ressuscitou, ele aparece para os seus 11 discípulos que estavam com medo, trancados no cenáculo, com medo dos judeus. Ele aparece e diz: paz seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus assoprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Na próxima lição vamos falar mais sobre isso. A palavra-chave da lição de hoje é apenas a palavra ação. A ação do Espírito Santo antes da cruz. No Antigo Testamento, desde a eternidade, ele é Deus. Vemos isso na lição passada. Então vemos a ação no plano da redenção, no andar das promessas da vida do Messias. Anda paralelamente a promessa da vinda de Jesus com a promessa do Espírito Santo sobre a vida de todos. Anda paralelamente. Resolvido o problema do pecado, Jesus então ressuscitou, Jesus assunto ao céu, agora o Espírito Santo vem sobre todos. Então, antes da vinda de Jesus, fizemos a ação do Espírito Santo desde o seu nascimento, no seu ministério e nas palavras de Jesus, nos milagres de Jesus e pela ação do Espírito Santo. E agora Jesus foi para o céu. Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem e a igreja do Senhor, já há quase 2000 anos aqui na terra, está sob a ação do Espírito Santo. E o nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, no último ponto da lição, ele fala: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo que faz essa obra de reprovação ou de aprovação. Ei, você que está me ouvindo, o Espírito Santo está te aprovando as tuas obras ou está te reprovando? Ele testifica com você ou ele te reprova dia após dia? Pensa, reflita nessa palavra. E aí Jesus disse, né, que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero só especificar aqui, como que o Espírito Santo convence? Porque ele nos leva até a Cristo. E como que ele nos faz isso? Deixa eu dizer aqui, entenda, você não vai ver o Espírito Santo na feira entregando folhetos, você não vai ver o Espírito Santo em forma de uma pombinha, convidando ninguém para ir para a igreja, não, de forma nenhuma. Ele faz isso através da igreja, porque ele está na igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Você precisa de ter o Espírito Santo, ter uma vida tomada pelo poder,
pela intrepidez do poder do Espírito Santo. Tem uma intrepidez que é pelo poder do Espírito Santo que nós temos, porque o seu falar, o seu portar, o seu agir vai manifestar o Espírito Santo na sua vida, e vidas vão ser conduzidas a Cristo, porque é o Espírito Santo que convence. Amém? Deus abençoe sua vida. Lição número 2, esse resumo, uma palavra-chave que parte é a ação. Temos a ação do Espírito Santo antes de Cristo, durante a vida de Cristo, o ministério de Cristo e depois de Cristo. Jesus prometeu o Consolador. Aí nós temos ele dentro e sobre nós. E agora, depois da cruz de Cristo, o Espírito Santo, ele age no mundo, ele que convence o mundo, ele que dá a consciência do pecado, daqueles que estão vivendo no pecado, na prática do pecado, do arrependimento. Ele que nos leva a Cristo e nos leva a glorificar a Cristo, e glorifica a Cristo através da nossa vida. Uma vez que nos leva a glorificar a Cristo, o Espírito Santo também é glorificado. Deus abençoe tua vida. Fique com essa palavra, ação do Espírito Santo antes, durante e depois, e na sequência, até ele nos conduzir a Jesus novamente, aos céus, melhor dizendo, no arrebatamento da igreja. Deus abençoe, forte abraço, espero ter contribuído aí nessa síntese da lição. Até a próxima, se Deus nos permitir.